por John Locke no século XVII, e sua história conta de um homem. Esse homem aí, ele se chama Cristão, e ele recebe uma carta para poder deixar sua cidade, a cidade de destruição, que é como se chama, para ir até a cidade celestial. Olhando assim, parece até fácil, né? Tipo, todo mundo tem o desejo de trocar essa cidade feia por essa aqui toda bonita, né? Mas tudo tem seu processo. E a história conta um pouco de como cristão ele andou durante essa caminhada. Então eu vou falando aqui, a gente vai interagindo. Se eu falar muito rápido, ou se vocês quiserem que eu volte atrás, só avisar, e aí a gente vai vendo aqui. Então vamos lá. Para cristão, para ele ir até essa cidade celestial, ele tem que seguir um caminho. Mas algumas pessoas não querem que ele siga esse caminho. A gente tem aqui, por exemplo, dois homens, que é como se fossem meio chefes lá daquela cidade, e eles estão preocupados por verem que tem alguém ali que quer fugir do esquema deles. E esse é um dos grandes problemas, né? Porque cristão não dá muita bola para eles, mas o maior problema está em casa. E sua esposa, ela não fica muito contente com a decisão de cristão. E esse é um conflito que muitas pessoas têm, né? Dentro da própria família, dentro da própria casa, que é quando ela toma uma decisão e nem sempre as pessoas do redor aceitam essa decisão da pessoa. Então, é um conflito que essa pessoa tem que travar, e com muita oração e estudo, e a própria personalidade da pessoa vai dizer muito sobre seu caráter. E aí começa a jornada de cristão. Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia, né? Quem pudesse ler no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aí, se alguém quiser ler. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertando o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Então a gente pode ver que o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou que não seria algo fácil a gente seguir, né? Porque olhando assim as coisas, parece que o mundo ele é muito mais agradável, mas o final, como o próprio diz, é destruição. E o caminho de Deus ele é difícil por causa dos nossos desejos carnais, mas a gente com ele, mesmo caindo, a gente pode chegar até o final. E tem uma promessa também em Jeremias 29, versículo 11. Em Jeremias, capítulo 29. Versículo qual? Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, então a gente pode ver essa promessa de Deus, e por mais que o caminho seja difícil e tenha bastantes obstáculos, ele sabe o que é melhor para a gente e ele conhece o nosso futuro. Então, por isso que ele nos deixou essa promessa. Continuando, cristão, que imaginava estar sozinho nessa encaminhada, ele encontra o evangelista. O evangelista, ele vai ser o mentor de cristão, com o objetivo de apoiá-lo nesse caminho. Ele diz assim: o cristão,
você tem que seguir o caminho reto. Vai ter nesse caminho várias ramificações. E essas ramificações vão parecer agradáveis, mas não se deixe enganar por elas. E ele diz também que esse caminho que o cristão deve seguir é um caminho para corajosos e um caminho para pessoas que confiam. E é só da gente estar aqui nessa noite fria, eu já diria que a gente é bastante corajoso, e é muito legal a gente estar reunido aqui. E essa aí é a vez que cristão tem, onde o caminho vai ter muitos obstáculos, mas ele consegue ver que no finalzinho existe a solução. Alguns amigos de cristão, ao perceberem que ele está nesse caminho, começaram a se questionar. E por que estão nesse caminho? E é muito interessante a gente ver que na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente tem alguns tipos de amigos, familiares ao nosso redor, que começam a perceber mudança no nosso comportamento e eles se questionam, né? Poxa, por que essa pessoa mudou assim do nada, tão de repente? Ela parece até que surtou de tão boa que ficou. Eles querem conhecer também. E cristão aproveita para falar do que está acontecendo com ele, do livro que ele recebeu e do caminho dele. Esse amigo aí que está olhando para a gente, ele já desistiu, ele falou, cristão, ficou maluco, eu vou embora. E um ali atrás, que ficou com o cristão, falou assim, poxa, o cristão falou que a cidade é uma cidade de ouro, uma cidade de cristal, então eu vou também. Só que no primeiro obstáculo que teve, ele já desistiu no caminho. E cristão, ele fica muito magoado com isso. Mas ele sabe que, às vezes, por mais que pessoas do nosso redor não acreditem, a gente tem que acreditar nas promessas que Deus tem para a gente. E cristão, ele estava caído, e adivinha? Chegou logo um homem aí sim que parece como a gente diria, um cara elegante, tal, tem uma lábia boa. Ele aproveita essa fragilidade que o cristão está passando. Ele fala assim, poxa, cristão, você está carregando um peso muito pesado aí em suas costas. Será que você não queria tirar esse peso? O cristão, ele fala assim, né? Poxa, é claro que eu quero tirar a minha angústia das minhas costas, mas por onde eu vou? E esse homem apresenta uma ramificação. Ele fala assim, você pega essa curva e você vai encontrar um cara que vai tirar todos os seus passos. O cristão, ele vai nesse caminho. E um caminho que parecia bonito, agradável, acaba ficando muito tudo cinza. E cristão, ele se pergunta, peraí, parecia bonito no início, e ele vê que tem vários túmulos ali. Ele tenta se questionar, né? Por que aqueles túmulos estão ali? E aí, ele vê lá em cima um governador que, como muitas pessoas passaram por ali, essas pessoas também tentaram tirar seu fardo, mas elas tentaram tirar o fardo delas por conta própria. E esse governador, ele acabava punindo essas pessoas com muito mais carga do que elas imaginavam. Então, o cristão, ele viu que ele caiu numa cilada. E aí, até uma dica que o livro dá é que, se a gente viu que a gente está dentro de uma cilada, é bom a gente sair o mais rápido dali. E é isso que o cristão faz. O cristão sai dali correndo, ele viu a cilada que ele foi, e ele vai embora. E é assim que a gente tem que fazer. Se a gente viu que tem alguma coisa estranha acontecendo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ir embora, voltar atrás, não ter medo de voltar. Porque tem até umas pesquisas que falam que a maior dificuldade de uma pessoa não é ela ver a situação em que ela está, mas ela voltar atrás. Mas esse cristão, a gente, né, cristão, a gente volta atrás porque a gente conhece o melhor caminho. Mas, como a vida de um cristão não é fácil, tem adversidade direta, esses parecem aí alguns dragões, né, morcegos assim, eles começam a atacar cristão. E cristão, ele corre mais uma vez.
Ele corre, corre e ele está desesperado, porque ele é como se fosse uma pessoa nova na fé. Então, tipo, ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, muitas vezes o que ele faz, ele corre. Por isso que é muito importante a gente receber bem as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes elas estão perdidas, né? Elas não sabem como lidar com algumas situações e se a gente não acabar dando um apoio que elas precisam, elas vão acabar voltando atrás. E correndo, então, o cristão ele chega nesse portão. E esse portão está escrito assim: bata e a porta será aberta. Alguns de vocês sabem como que a gente, qual forma que a gente poderia bater e abrir? Tipo, qual forma de contato que a gente tem com Deus que a gente pode pedir para Ele, que é Deus que tem tudo, e Ele dá para a gente alguma coisa que a gente pede? Oração. A oração. E a oração, o interessante dela é que muitas vezes a gente pede para Deus uma oração e a gente quer que Deus resolva logo para a gente. Mas muitas vezes Ele não vai nos tirar o problema, mas Ele vai nos dar ferramenta para resolver o problema. E, por exemplo, um cristão, ele encontra esse homem de barba que ele vai ajudar a espantar os morcegos para longe. Então, muitas vezes, quando a gente faz oração, talvez Deus envie um médico para curar alguma ferida nossa, Deus envia um psicólogo, um vídeo no YouTube, que são algumas formas da resposta de Deus. Ou, quem sabe, até mesmo, Deus fala com a gente através do nosso próprio pensamento. A gente está aqui andando e a gente vê um negócio na nossa cabeça e a gente pode falar: poxa, que bacana. É uma ideia que eu tive, eu vou procurar saber mais. Cristão, então, ele continua andando no seu caminho, ele descansa um pouco, e ele ainda está cansado do fato que ele recebeu. Só que aí, ele andando, ele chega no castelo, e nesse castelo está vamos chamar ela de iluminação. A iluminação, ela é responsável por mostrar para cristão sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? Por que acontece, por que existe o conflito do bem e do mal. E ela, aí na história, também é responsável por mostrar para o cristão algumas coisas que vão acontecer com ele. Então, para que ele se previna antes que aconteçam esses problemas. E uma das coisas que ela mostra, é o livro. E esse livro conta a história de várias outras pessoas que também andaram por esse caminho e registraram a sua história no livro. A gente pode chamar de Bíblia até. E cristão, ele agora já sabia a oração e já sabia a leitura da Bíblia. Então, a iluminação, ela faz um desafio para ele. Cristão, você vai ter que subir esse morro com o fardo que você está carregando e você vai ser curado. E o mais interessante é que cristão agora, ele já tinha a oração, ele já conhecia a oração, ele já sabia da importância da leitura da Bíblia, porque outras pessoas também passaram pelo caminho que ele está passando, então ajudou a fé dele. E ele também não ficou parado, ele não ficou só orando, lendo a Bíblia, ele teve que caminhar esse caminho todo para chegar onde chegou. Então a ação dele foi muito importante para que essas coisas acontecessem. E cristão, ao longo que ele vai subindo, seu fardo cai e ele se encontra livre. Aqui, e ele se encontra liberto. E isso é muito interessante, porque a gente acredita que o nosso Senhor Jesus já pagou todas as coisas pela gente, e o que a gente precisa fazer agora é aceitar, porque toda a nossa culpa, nossos erros, Jesus pagou, e como cristão aí, nós somos libertos. Mas aí vocês podem pensar assim: poxa, acabou então a história, cristão aceitou Jesus, pronto, acabou, e ele foi salvo. Mas não é assim. Cristão, logo depois que ele
foi reconciliado com Jesus, ele recebeu, ele viu que estava sendo protegido por anjos, por coisas que antigamente ele nem conseguia ver, mas que sempre esteve com ele. Mas ele também passou por alguns desafios nesse caminho. Então, muitas vezes, a gente acha que nossa vida está tudo certo, né? A gente encontrou Jesus, mas não é que a gente não vai ter problema, não. Agora, a gente sabe como enfrentar o problema. E aí, Cristão, mais uma vez, ele chega num outro palácio. E nesse palácio está um homem chamado Virtude. E esse Virtude tem 4 filhas. A gente pode dizer que uma delas é esperança, bondade, longanimidade e paciência. E ela é dada a qualquer um que se dispõe a seguir o caminho de Jesus. Então a gente vê que Cristão, ele vivia a vida dele antiga toda travada, toda mecanizada. Mas a partir de agora, ele tem uma vida mudando, ele vê uma diferença na sua vida mudando. E pena agora, né, que seus amigos atrás desistiram, porque se continuassem, também poderiam estar indo super bem. E essas virtudes ajudam o cristão a se fortalecer e elas dão uma armadura para o cristão. Aí eu gostaria que vocês fossem em Efésios 6, para a gente ver qual armadura foi essa que o cristão usou. Efésios 6 aqui. Efésios 6, aí o versículo eu vou ver agora. Efésios 6, versículo 10. Alguém quer ler? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Pode ler até o versículo 17. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como centurião, vistam-se com a couraça da justiça, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem para que, quando eu falar, fale com coragem, torne conhecido o segredo do Evangelho. Olha, bem bacana então essa armadura. A gente pode imaginar até que essa armadura é tipo um contra-ataque. Ela serve como defesa contra os ataques do inimigo e ela também serve como contra-ataque para a pregação do Evangelho para outras pessoas. E aí, se cristão está usando essa armadura, é porque daqui para frente vai ter algumas batalhas. E eu diria que essa vai ser uma das batalhas mais difíceis de cristão. Que a gente viu ali, cristão, ele passa por alguns caminhos difíceis, teve até outros também que ele com certeza enfrentou, mas agora eu diria que esse maior inimigo, por mais que não apareça outra dele ali, seria o próprio
próprio cristão, seria ele mesmo. Porque esse homem que aparece aí vai começar a questionar cristão sobre sua fé. Vai falar assim, poxa, cristão, será que esse caminho que você está andando é o mais correto mesmo? Olha só, aqui você parece estar sozinho, tipo, todos os teus amigos eles te abandonaram, sua esposa ficou para trás, sua esposa deve estar sofrendo lá, e você aqui. Mas cristão, ele não deu bola pelos pensamentos que esse homem mau tentou colocar nele, porque ele estava protegido com a armadura que a gente acabou de ler. E é claro que o homem mau não gosta, ele acaba virando dragão de destruir cristão, porque como a gente pode até ver no grande conflito, a gente está no meio de uma batalha gigante e o mal ele não fica de modo nenhum feliz com a nossa atitude de servir a Jesus. Então, o grande dragão dá um golpe no cristão, mas como eu até mesmo vi em algumas aulas que eu tive, fala o seguinte, Acabou. Acabou, troca ali. Aí, alguma aula que eu vi que falou o seguinte, o problema não é a gente cair, o problema é a gente não saber levantar. Porque uma pessoa que caiu 80 vezes é porque ela levantou 79. Mas se uma pessoa caiu uma vez e ela não se levantou, esse que foi o problema. E cristão, ele é forte e valente, ele não desiste, ele se levanta e consegue dar um golpe no dragão, resistindo assim a mais uma tentação. E após aquela batalha, cristão, ele percebe que ele não estava sozinho nessa luta. Cristão, ele descobre que um outro guerreiro, chamado Fiel, ele também estava ali lutando contra o dragão nas lutas deles. E isso é muito importante, porque é muito legal quando a gente encontra com pessoas da mesma fé, ou quem sabe até mesmo alguém que gosta de futebol, se reúne com outras pessoas que gostam de futebol, ou quem gosta de ler, se juntar com outras pessoas de leitura. Isso é muito importante para o nosso próprio crescimento e nos dá uma força muito maior, né? Nos dá uma confiança muito maior do que a gente imaginava ter. E lá também ele encontra o evangelista. Ele imaginava que o evangelista tinha abandonado ele no caminho, mas ele também percebe que o evangelista sempre esteve ali. E o evangelista começa a conversar um pouco com ele, e aí mostra a importância sempre da gente ter um ancião ou alguém como base, a gente se basear, a gente se projetar, para que a gente possa ser como aquela pessoa foi. E é muito bom a gente não contar também das outras pessoas só das nossas vitórias, mas das nossas derrotas também, porque isso motiva as outras pessoas na caminhada delas. E aí, esse é o próximo desafio de cristão. Eu diria que é até a fase, o mundo no qual a gente vive. Né? Lembrando que esse livro foi escrito na década de 17, no século 17, lá em 1640. E agora cristão, esse amigo fiel, eles chegam num mundo de festas, né? Num mundo de orgias, eu acho. E cristão, eles têm que passar por esse mundo. Então, tipo, não foi porque cristão ele escolheu ir para esse mundo, mas ele teve que passar por esse mundo porque fazia parte da trilha. Mas a trilha dizia o seguinte, cristão, você não deve parar em nenhum lugar, você deve continuar reto. E as pessoas ao redor não gostaram da atitude de cristão e seus amigos. Falam assim, pô, esse cara tá maluco, esse cara não quer aproveitar das nossas festas, né? Esse cara, ele, sei lá, parece que ele vive de passado e tal, ele acha que aquele livro é alguma coisa e tal. E essas pessoas levam ele para o juiz da cidade.
O juiz da cidade não fica nada feliz com a atitude de Cristão e manda Cristão e seu amigo fiel para a prisão, né? E é interessante a gente ver isso, porque no final do grande conflito, na parte do livramento, a gente pode ver que Ellen White diz que no final dos tempos, né, é claro que está numa prisão muito ruim, né? Tanto que eu vou falar aqui que ela fala no final dos tempos, mesmo já no período da volta de Jesus, que veio ocorrer a perseguição, que a prisão vai ser um dos melhores lugares para os cristãos. E a prisão vai ser como um palácio dos cristãos e os próprios anjos vão estar ali conversando com eles. E é muito interessante porque, de fato, o mundo vai estar um caos. Então, tipo, vai ter pessoas que vão estar na floresta, eu não sei muito bem ainda, mas estar na prisão tranquilo, com os próprios anjos, deve ser uma coisa boa, né? Mas Cristão ele percebe que tem dois guardas ali fora. E um desses guardas parece que vai dormir e deixar de folga. E esse guarda que ficou de folga, ele ficou muito pensativo sobre a vida de Cristão. Ele falou assim, poxa, esse cara, ele poderia estar aproveitando aqui várias festas, várias coisas, mas ele escolheu ser preso, né? Ser zombado pelas pessoas ao redor por causa de um livro. Eu vou querer conhecer um pouco mais desse cristão. E seu nome é chamado Esperança. Esse homem, ele liberta Cristão, e Cristão fica meio bravo com ele no início. Ele falou, poxa, você me prendeu, você poderia ter me deixado livre e me mandado embora antes. Mas é uma coisa interessante porque a gente serve muito de exemplo das pessoas que estão fora da igreja. E essas pessoas estão constantemente nos observando. A gente pode achar até que não. A gente pode talvez ir para uma festa e ficar no nosso cantinho ali. E às vezes a gente pensa, né? Poxa, eu estou aqui, eu fiquei aqui no canto, sozinho, nem sei porque que eu vim nessa festa de aniversário, de casamento. Mas aí a gente pode ter certeza que tem sempre alguém ali nos observando. E Esperança começa a seguir Cristão. E diferente dos amigos que Cristão tinha no passado, essa Esperança decide seguir. Porque ele não aguentava também mais aquela vida lá naquele país de festas. Nesse caminho, eles encontram o bom pastor. O bom pastor, que seria Jesus, que cuida bem de suas ovelhas. E lá eles aprendem mais de Jesus e como que Jesus ele cuida e não permite que seus filhos passem por certas circunstâncias. Aqui mostra ele sendo guiado pela iluminação do Espírito Santo. E por fim, eles chegam na parte final, uma parte que parece totalmente impossível, que é esse morro aí de água, que é a última parte do caminho. Mas como que eles vão conseguir chegar? Tipo, o cristão esperava o céu aí, mas ele vê esse muro de água. Então, a única solução que eles têm é entrar nessa água e ver o que vai dar. Só que aí Cristão lembra que não é por ele mesmo que ele vai se salvar, mas é pelo próprio Jesus. E ele arrisca entrar nessa água. E ao entrar na água, o evangelista aparece e reafirma o que o cristão disse, que falou, olha cristão, você chegou na última etapa da sua caminhada. E seu objetivo é entrar na água. Só que a água tinha um monstro terrível. E esse monstro acaba matando o cristão. Mas esse não é o fim de Cristão. Porque Cristão, ele pode até ter morrido, mas ele não morreu para sempre. Ele morreu para o mundo e das coisas do mundo. Porque ele não estava aqui no mundo para morar aqui para sempre. Ele estava aqui no mundo com o objetivo de ser um peregrino.
e de mostrar para as pessoas ao redor dele o Criador que ele acreditava. E quando o cristão ele acorda, ele está num lugar especial. E lá ele encontra com um bom pastor. E ele vê que a caminhada dele realmente deu sucesso e fez diferença. E por fim, esse bom pastor mostra a cidade que cristão tanto esperava. E por fim, gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Uhum. Que mostra qual é realmente a verdadeira importância, né? A gente viu aqui que cristão, e para ele, enquanto ele esteve em sua peregrinação na Terra, ele não se importou com dinheiro, ele não se importou com o que teria de vestir e de comer, mas uma coisa era importante para ele. E eu vou mostrar aqui o vídeo, vamos ver se vai. Então, tipo, esse final da história de cristão mostra que o importante não é o ouro que a gente vai ter no céu. E, aliás, as coisas de ouro que vão ter no céu é para mostrar que o ouro lá no céu não é nada. Mas o que realmente importa são as pessoas, são vidas. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E então, que a gente possa ter em mente da importância, né? Porque muitas vezes a gente vem no culto e a gente aprende bastante, mas a gente volta para casa e não muda nada. Mas é muito importante com que a gente seja diferente, com que a gente faça diferente onde quer que a gente esteja. Porque da vida, quando a gente for para o céu, a gente só vai levar o nosso corpo. A gente não vai levar nosso carro e nosso celular, talvez. E com certeza, se a gente levasse, lá no céu teria algo totalmente muito superior ao que a gente tem, né? E, por fim, eu gostaria que a gente lesse dois últimos versos na Bíblia. O primeiro está em João 11:25. Se alguém quiser ler. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Essa foi uma afirmação que Jesus disse para fortalecer as pessoas que estavam sofrendo aqui na Terra. E, por fim, eu gostaria que a gente fosse agora no capítulo 4 de Filipenses. O versículo. Então, o versículo vai ser ali em torno do versículo 13, mas a gente não vai ler ainda não. Ó, vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Alguém quer ler? Filipenses 4. Filipenses
Filipenses 4, do versículo 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, a gente vê aqui o final da história de Paulo. Muitas vezes a gente se prende só no versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente esquece dos versos anteriores que falam da história de Paulo. Que teve um dia que Paulo estava lá em cima, outro dia ele estava lá embaixo, e assim também vai ser a nossa caminhada cristã. Então, que a gente sempre tenha em mente que a gente não está aqui para poder ficar. Deus não é que é para a gente agora sair que nem um peregrino de fato e andar pelas terras, ou a gente não possa ter casa, carro, não. Mas é que a gente não deve se acostumar com o mundo, porque logo em breve Jesus vai voltar para nos buscar, e que enquanto ele não vem, a gente possa ser testemunho do seu caráter. Amém. 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 Por fim, então, se a gente pudesse